Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rebelo Alvarenga, idealizador do projeto Música e Sociedade e compositor, e estou aqui para falar com você sobre um lançamento muito importante de um livro. Trata-se de Das Beiradas ao Beiradão, do professor Bernardo Mesquita, que é professor de História da Música Brasileira lá na Universidade Estadual do Amazonas. Este livro vai lançar luz sobre a música amazonense olhada sob o viés do materialismo histórico, ou seja, vai abordar como as relações entre o capital, o trabalhador musical, se deu ao longo de um processo que começa lá no século XX e continua até os tempos atuais, vai fazer uma análise materialista dessa história. Para isso, Bernardo estabelece um diálogo muito grande com a obra do nosso grande musicólogo José Ramos Tinhorão e faz as análises das relações do capital e da música através deste olhar. O livro está muito bem embasado em extensa pesquisa que vai abordar como as relações de trabalho entre os músicos e seus contratantes se deram e se transformaram ao longo do século XX e XXI. Para isso, Bernardo vai analisar essas relações de trabalho entre músicos e seus contratantes desde lá atrás, com o surgimento das festas de santo, onde os músicos eram contratados por famílias que queriam fazer uma festa, ou às vezes fazendeiros, enfim, contratantes locais que contratavam estes músicos e estabeleciam uma relação com eles e eram apresentadas músicas populares ali. E daí, Bernardo parte para a análise da desconstrução dessas relações, quando chega o capital que transforma essas relações para dentro da indústria fonográfica e suas exigências, que fizeram com que tudo aquilo que existia de rico na música amazonense daquele período fosse transformado, ressignificado em nome do capital, em nome do mercado fonográfico. Partindo da análise materialista, Bernardo traça, portanto, um panorama social da música amazonense neste período. Mas ele não fica somente por aí. Ele tem uma capacidade muito grande de transitar entre o coletivo, a história coletiva, a história do povo, para o individual, aonde a gente vai ver o impacto na vida de determinados músicos das questões que ele vem abordando ao longo do livro. Isso traz uma tridimensionalidade que é fundamental para reparar como o surgimento do capital dentro das relações trabalhistas musicais afetou a vida de muito músico. Para além disso, ele também vai fazer uma abordagem da estética musical, unindo sua análise por completo. E com isso vai demonstrar como a transculturação que aconteceu do músico amazonense, em primeiro lugar, com músicos migrantes da região norte-nordeste, e posteriormente a exigência do mercado musical e do capital, transformou a estética musical amazonense e como isso impactou a vida também desses músicos locais. Para discutir estas questões, Bernardo vai trabalhar com o que ele aponta como 3 movimentos da música amazonense. O primeiro, caracterizado pelo estabelecimento da província de Manaus ainda no século XIX, o segundo, a partir de 1910, com o estabelecimento de músicos que se partem em êxodo junto com a população amazonense para cidades e territórios à beira dos rios, e como isso influencia a música, por exemplo, nas já faladas festas de santo que ocorriam nessas regiões, nessas províncias, ou seja, esse fluxo, para depois estabelecer um retorno dos músicos a Manaus, um fluxo que vai voltando a partir da década de 50 para Manaus, onde há uma nova ressignificação das relações de trabalho musicais, dos estilos
enfim, de várias questões relacionadas ao trabalho do músico. Bernardo aborda diversas questões, desde a formação do músico amazonense, baseada muitas vezes em tradição oral lá no começo, e enfim, também passado de família, e para depois estabelecer como o rádio influenciou essa música amazonense, para também como o cinema acabou transformando, já lá na década de 60, a música amazonense pela presença maciça da Jovem Guarda na indústria cultural. Desta questão do cinema, da Jovem Guarda, do cinema americano também, surge também a questão sobre o imperativo americano dentro da produção musical amazonense. Ou seja, como ela, frente ao mercado, as pressões do mercado e do capital, se deram as relações de transformação de gêneros musicais. O surgimento do iê, iê, iê. Com isso, ele vai contar, por exemplo, uma história riquíssima acerca dos festivais de dublagem, ou os crooners, como a gente fala aqui, como se estabeleceram também essas relações, esses festivais, e como eles influenciaram os músicos. Só que Bernardo vai além, enriquece esse material, nos mostrando aqueles músicos que resistiram através da música, através da criação, às vezes, de instituições musicais, ao império americano, do capital americano na música brasileira. Com isso, vai mostrar histórias como, por exemplo, do grupo Carrapicho, que o grande público conhece nacionalmente como prova sucesso Tic Tic Tac, o tal do Bate Forte o Tambor. Na década de 70, alguns membros da banda tiveram contato com a cena teatral de Manaus pelas mãos de um grupo formado no Sesc local, um grupo de forte crítica social. Em 79, se envolveram numa montagem de uma peça chamada Janoacá, cujo foco era um episódio de conflito social no interior do estado. Mas o livro também vai mostrar como o rap amazonense respondeu às questões de classe, às lutas de classe, como respondeu à sociedade amazonense fazendo sua crítica. E também, por outro lado, vai mostrar como a luta de classe entre os trabalhadores musicais estabeleceram, em determinados momentos na década de 80, a criação de associações de músicos que buscavam proteger os interesses dos músicos dentro da carreira musical, ou seja, frente ao capital que tentava impor suas vantagens exclusivas. E aqui vale um parêntese para falar justamente dessa luta de classe que está muito presente durante o livro, pois o autor nos mostra desde o começo como as decisões de carreira que os músicos tomavam frente a um processo de sobrevivência, basicamente, onde a pobreza imperava também e como sobreviver tanto de forma física como de forma a um mercado que cada vez mais pedia deles uma música que nada mais tinha a ver com a música amazonense. Então, por exemplo, ele nos demonstra como determinados músicos tiveram até que trocar de instrumento, passar, por exemplo, de um violão para uma guitarra pelo gosto musical imposto pelo capital, como também tiveram que trocar determinados gêneros musicais que faziam para absorver outros que não eram de suas próprias escolhas, ou seja, nos dá a dimensão desse desconforto da vida do músico frente ao que ele gostaria de fazer e o que ele precisa fazer para sobreviver. E aqui nesse ponto vale falar de alguns dos capítulos mais importantes do livro, que são alguns capítulos centrais, no qual ele vai falar sobre a comercialização musical e como ela se deu dentro desse mercado fonográfico que venho dizendo, e dentro dessas questões de desconforto do músico, de alterações profundas nas relações trabalhistas musicais, dá-se também um olhar acerca de como o trabalho foi, lá no início, ainda nas festas de santo, das relações pessoais entre o contratante e o contratado, para relações impessoais, onde surge a figura do produtor, que vai exigir determinadas músicas frente à vontade das gravadoras, de como você perde aquele contato humano dessas relações e de como os músicos posteriormente foram até abandonando as bandas que criaram
naquele primeiro momento, para depois fazer música sob a demanda do mercado fonográfico, com músicos que eram contratados à revelia, pela intenção do produtor, ou seja, do contratante. E como essas relações estabeleceram e desmancharam bandas que tinham uma qualidade musical muito boa e eram extremamente importantes para a região. E aqui vale fazer um outro parêntese para mostrar como as exigências do capital influenciaram a música amazonense. Trata-se da questão do termo beiradão. Aliás, como o próprio livro chama, das beiradas ao beiradão. Por quê? Porque conforme mostra pra gente o Bernardo, o termo beiradão modificou seu sentido. No início, ele se relacionava à questão da localidade de onde iam acontecer aquelas festas que a gente falou. Então, o radialista anunciava ali no beiradão de tal, ou seja, era a localidade onde rolavam essas festas. Depois, com as exigências do mercado musical, a partir da década de 80 em diante, esse beiradão vai passar a justificar, vai passar a significar uma série de gêneros musicais que foram pasteurizados pelas exigências do próprio mercado. E o beiradão representa uma fatia gigantesca desse mercado na música amazonense, se espalhando também pelo Brasil. Como diz uma reportagem da Folha de São Paulo, o beiradão vende mais que Roberto Carlos. Ou seja, é um conjunto de gêneros que se impuseram frente à vontade do mercado, à vontade do capital na música amazonense. Por isso esse livro aponta, como ele mesmo diz lá da frase do Marx do Manifesto Comunista, como tudo que é sólido se desmancha no ar. Ou seja, todas as relações construídas pelo povo amazonense e como os músicos amazonenses produziam suas músicas, faziam seus próprios gêneros, ao desmanche desta realidade para a produção de uma música totalmente voltada para o mercado e extremamente aprisionada pelas intenções de seus contratantes. Dessa forma, das beiradas ao beiradão, vem lançar luz, como disse no começo, a todo um painel da música amazonense e de como ela se produziu no período, sob a imposição do capital. Nisso, ele vai somar-se a outros importantes livros, como, por exemplo, Eu Não Sou Cachorro Não, Cowboys do Asfalto, O Fole Roncou, onde, dentro de cada um deles, discutiram questões acerca de mercado, de imposição desse mercado frente à música, ou, por exemplo, no caso do Fole Roncou, sobre a música, o forró, o surgimento do forró, que vai se estabelecer ali como uma importância paralela ao momento onde o Bernardo aponta as questões das festas de santo, ou seja, vai trazer um enriquecimento ao seu leitor acerca das práticas musicais brasileiras como um todo. Esse livro é realmente um grande feito e eu recomendo muito a você a leitura desta obra.